Que Baco nos ajude, porque hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de vídeo aqui na Divino. Então, bem-vindo a você que está assistindo esse vídeo, que segue nosso canal aqui no YouTube ou também no Instagram. Para você que está conhecendo pela primeira vez os nossos vídeos e você gosta muito dessa ideia de compartilhar e construir novos conceitos, ideias talvez que devem ser revistas sobre o mundo do vinho, você pode tanto se inscrever aqui no canal, como também deixar seu like e comentar sobre o que você achou do nosso material, como também seguir o nosso Instagram, que é divino.wineclub. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como escolher um vinho. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que deixar muito claro duas questões muito importantes. Qual é o seu paladar e aonde você está comprando esse vinho? Bom, por que eu falo sobre isso? Quando você entende o seu próprio paladar e você sabe dizer o que você gosta e o que você não gosta, quais são as características sobre gosto de coisas mais cítricas, gosto de coisas mais complexas, gosto de paladares mais doces, isso facilita um monte no processo de escolha. E quando a gente fala sobre o local de compra, quando a gente vai, por exemplo, em uma loja especializada, visualmente é mais fácil a gente entender qual que é a proposta do mostruário que tem naquela loja. Seja por região, seja por país, seja por variedade de uva. Quando a gente fala de mercado, que é normalmente 65% da compra feita de vinhos mais baratos, a gente tem um sério problema que é como esses vinhos estão nas gôndolas. Normalmente esses mercados, que são as grandes redes, não possuem um profissional especializado para poder ajudar a elaborar, né, um demonstrador, né, de aspecto visual claro para o cliente. Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso. E aí, algumas coisas que a gente deve citar em 72% da população brasileira, o principal fator para a escolha de vinho é o preço. Sim, você não está sozinho nessa escolha. Ainda para grande parte da população, o fator determinante para a compra de uma bebida alcoólica, de maneira geral, é um fator mais determinante. Superada a questão do valor e do preço, a gente está falando sobre o quão chamativo ou interessante é aquele rótulo. E aí a gente entra numa complexidade de entendimento, porque algo que me agrada visualmente não agrada a outra pessoa. Então as vinícolas acabam tentando encontrar um meio termo dentro do público-alvo para que o rótulo ele seja chamativo, que ele possa chamar a tua atenção, mas que ele também possa trazer as informações necessárias que ao bater o olho no rótulo você compreenda o que tem naquele vinho. Ok? Bom, o vídeo de hoje a gente vai acabar utilizando como base um guia prático que eu adorei muito e super recomendo. A gente vai deixar aqui na descrição o link para o download, que é da Sociedade da Mesa, que é um clube de vinho, onde eles fizeram esse guia prático falando sobre as informações mais básicas sobre o vinho e o processo de degustação. Então a gente usa o que eles têm de classificação sobre as famílias dos vinhos e a gente acaba fazendo alguns comentários mais específicos, que é o que a Divino acaba interpretando sobre essas classificações que eles fizeram. Bom, dentro da primeira família que eles utilizaram, eles classificam os espumantes. E aí, o que é o espumante? Espumante é aquela bebida que tem como base o vinho, sempre, que passa por uma segunda fermentação. E essa fermentação ela pode ser feita tanto na garrafa, que é o que a gente tanto ouve falar sobre champanhe, que é o método champenoise, ou pelo método que é a fermentação nos tanques, né, que são os volumes maiores. E aí, quando a gente fala de espumante, é importante a gente sempre lembrar que o espumante, tradicionalmente falando, ele tem o processo de gaseificação, né, a perlage, ela é incorporada de forma natural. Não existe um gás CO2 ou qualquer outro tipo de gás que é injetado dentro do líquido de forma me perdi na palavra, mas não inserido de forma artificial. Desculpa pela maneira de agarrar aqui, mas vamos lá.
Então, assim, passando pelo espumante, a gente vai acabar sempre indo para vinhos brancos que são leves. E esses vinhos brancos leves são os vinhos brancos jovens que vendem muito no mercado tradicional, que a gente está falando de Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Riesling, Pinot Gris, o vinho verde, né? Que, por exemplo, é um dos vinhos que tem baixo teor alcoólico, é leve, é fresco, tem acidez presente, mas não é aquele vinho extremamente complexo. Esses vinhos, eles são o carro-chefe de brancos vendidos no Brasil. E aí, se você acaba parando para analisar, isso é muito coerente, porque as pessoas estão num processo de ter um vinho em casa, muitas das vezes, para poder abrir uma garrafa e apenas beber aquele vinho. A gente não está falando sobre como beber, mas a gente está falando sobre como escolher. Então, muitas das vezes você opta por um vinho amadeirado e ele é complexo, ele é um pouco mais pesado, tem mais estrutura, e aí você fala, não gostei. Talvez não seja um momento para aquele vinho. Então, vale a pena experimentar, sim, os vinhos brancos mais leves. E aí, passando dos leves, a gente vai para os que têm médio corpo, por exemplo, que são os vinhos brancos, que também são mais aromáticos. E aí, dentro dessa classificação, a gente tem os vinhos que, se a gente for lembrar, os leves, eles não vão passar por barrica ou por qualquer tipo de amadurecimento em madeira. Os aromáticos, eles podem passar por chipes de madeira, alguma coisa assim, mas normalmente a gente vai ter o Gewürztraminer, Moscato e o Torrontés. O Torrontés é um argentino que vende muito e assim, é aquela coisa assim, quem gosta tem uma certa predileção por essa uva. Então a gente vai ter os vinhos brancos leves, os vinhos brancos e aromáticos, e depois, numa terceira classificação de vinhos brancos, a gente vai passar para os vinhos que são classificados como encorpados. Esses vinhos encorpados, normalmente, eles passam por madeira. Entretanto, quando eles não são amadurecidos, que é o processo que passa por madeira, eles podem ser envelhecidos em garrafa. Então, quando o vinho tem um tanino muito presente, uma acidez muito potente, a vinícola opta por deixar esse vinho parado ali um tempo, envelhecendo na garrafa ou no tanque, para que esse vinho possa, que as moléculas possam se polimerizar, né, se unir, esse vinho ele consiga uma estrutura boa para você poder tomar ele e falar, olha, tá ok, ele não tem uma acidez desagradável, a estrutura dele em boca tá boa, tanto aromaticamente quanto nas percepções, né, tanto olfativa quanto gustativa. E aí, nesses vinhos brancos encorpados, a gente vai ter o que a gente também tem em algumas vinícolas como vinhos jovens leves, mas se você for pegar, por exemplo, Chardonnay, os grandes Chardonnays no mundo do vinho, tanto no Velho Mundo quanto no Novo Mundo, eles são vinhos mais estruturados. A gente tem sim vinhos leves e jovens no mundo do vinho, com a uva Chardonnay, mas tradicionalmente eles acabam pedindo um pouquinho mais de estrutura. Então a gente tem o Chardonnay, tem o Sauvignon Blanc, que ele passa, né, por essa questão da barrica de carvalho, o Semillon, Viognier, Grenache Branc, deixa eu pensar mais qual. Alguns brancos de Rioja, que é na Espanha, e os brancos do Douro e do Alentejo, que são de Portugal. Então, nos brancos a gente já passou pelas três principais características, né? Leves e jovens, os brancos que são aromáticos e os brancos que são encorpados. E aí é interessante a gente falar que não necessariamente esses vinhos você nunca vai encontrar, como eu falei, né, Chardonnay, Sauvignon Blanc, leve e jovem. Sim, você pode encontrar essas uvas em qualquer uma dessas classificações, mas é só para a gente entender como parte dessas uvas estão distribuídas normalmente nas classificações das famílias dos vinhos que a gente encontra no mercado. E aí, quando a gente sai do branco, a gente sempre vai sair para o rosé. O rosé é aquilo que a gente já tinha falado em algum dos outros vídeos que a gente falou sobre o método, né, de vinificação dos rosés, que pode ser por sangria,
por blend ou assemblage. Então, assim, o rosé, na verdade, é aquele vinho que pode ser leve, se ele for de uma cor mais clara. E aí, talvez como grande referência, a gente possa citar os vinhos rosés de Provence. São leves, eles são estruturados, eles são frescos, mas eles são sutis, tanto no aroma quanto no paladar. E aí, passando dos rosés mais leves, a gente vai ter os rosés de médio corpo. E aí, para rosés de médio corpo, é o que a gente fala. Se a gente pega cada uma das diversas regiões, tanto quanto de uvas, a gente vai ter muitas possibilidades. Então, são aqueles vinhos rosés que já tem um pouco mais de estrutura e a cor é um pouco mais intensa. O vinho rosé, a gente não vai ter o encorpado, porque o encorpado do rosé seria como se fosse um tinto leve. E algumas pessoas até perguntam pra gente quando a gente faz uma degustação, não é possível que esse vinho rosé seja classificado como vinho tinto leve? Assim, não, se a proposta da vinícola é um vinho rosé, ele classifica como rosé, e por mais próximo que ele possa parecer muitas das vezes de um vinho quase tinto, ele ainda assim é classificado como rosé. Então, passando do rosé, a gente já vai para os vinhos tintos leves. E aí, nesses tintos leves, a gente vai ter 100 ou com uma breve passagem por madeira, tanto por barrica, né, de carvalho, tanto francês quanto americano, como aquela adesão que a gente fala, que é a passagem por madeira, que é chips ou as placas que ficam nos tanques para dar essas características, né, que normalmente acabam sendo para a vinícola mais barato você trabalhar com chip e pelas placas no tanque de inox do que despender, né, financeiramente para barricas de carvalho francês ou americano. E aí já para os tintos leves a gente vai ter sim algumas possibilidades de uvas. A gente tem a Gamay, Pinot Noir, a Barbera, Dolcetto, a gente vai ter deixa eu pensar, Valpolicella, Chianti, vinhos do Novo Mundo que a gente acaba citando, né, como vinhos de entrada para quem trabalha na área comercial. Os vinhos de entrada são aqueles vinhos mais jovens e mais leves que são mais aceitos para uma generalização no paladar do cliente final. Para vinhos de médio corpo, a gente já está falando que esses vinhos de médio corpo tintos, eles podem também passar ou não por barrica de carvalho, mas em cor a gente já percebe que o vinho de médio corpo ele é mais intenso, e é muito interessante a gente falar isso, que tanto no tinto quanto no branco, quanto mais claro a cor, menos corpo esse vinho tem. Porque se a gente entende que o vinho é um processo de fermentação e que ele é líquido e sólido, e quanto mais sólidos solúveis a gente vai ter naquele líquido em suspensão, maior estrutura e maior intensidade de cor. Quanto menos sólidos solúveis a gente tiver nesse vinho, mais clara vai ser a cor e menor vai ser a complexidade desse vinho, tanto na boca quanto no aroma. E visualmente isso fica muito claro. Falando dos vinhos de médio corpo tintos, a gente tem Cabernet Franc, Carignan, Grenache, Merlot, Carmener, Sangiovese, Negro Amaro, Primitivo, e aí a gente tem a gente pode citar, né, os 500 clássicos, Côte du Rhône, Tejo, Lisboa, Dão, que são referências de localidade, não necessariamente de uva. E aí o que a gente pode pensar? Por exemplo, vou citar uma coisa aqui que é sobre Primitivo, ou conhecida também como Zinfandel, nos Estados Unidos. A Primitivo, para algumas pessoas, ela no final tem uma nota de baunilha. E aí, por que eu falo isso? Porque por mais que seja um vinho de médio corpo, ele pode ter aquela sensação gustativa de te lembrar algo doce. E as pessoas muitas das vezes associam essa ideia de que se é doce e não tem tanto corpo, acabam classificando esse vinho como leve. E não. A gente pode, na verdade, dar a classificação muito mais pela análise visual, passando pela gustativa como uma confirmação, porque o olfativo, às vezes, desses vinhos,
como que eu posso dizer, contraditório, sim ou não. Mas também isso demonstra complexidade para os vinhos tintos, principalmente. Porque quando a gente fala, e aí a gente cita isso tanto nas degustações como em alguns vídeos, eu acho que eu já falei aqui, que o vinho ele ser harmônico é quando você consegue fazer a avaliação do que você teve de percepção visual com o que você experimentou no nariz e com a sua avaliação final em boca. Se essas três avaliações que você faz, visual, olfativa e gustativa, elas são equilibradas, o vinho ele acaba sendo coerente, o que você viu com o que você cheirou, com o que você experimentou em boca, você consegue entender se aquele vinho, visualmente, ele te deu a sensação de que ele ia ser mais encorpado, mas na boca ele foi menos encorpado, e aí no aroma ele foi muito complexo. Então são várias as questões que a gente pode utilizar como ferramenta para entender quais são as características daquele vinho. E aí, passando dos vinhos tintos de médio corpo, a gente passa já para os vinhos tintos que são considerados encorpados, que na sua maioria das vezes passam sim por barrica de carvalho ou por passagem em madeira, né, com chips, e essas passagens normalmente por barrica são maiores. Então, assim, muitas das vezes algumas vinícolas consideram que até 3 meses é uma passagem rápida. De 6 meses a 12 já é uma passagem moderada. De 12 meses para cima é considerado um período longo dentro da barrica de carvalho. Então a gente acaba fazendo também essa análise. Se um vinho ele passa por uma barrica por mais de 12 meses, a gente pode considerar isso um longo tempo. E aí a gente tem como exemplos de vinho tinto encorpados. A gente vai ter a Nero d'Avola, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, que é a rainha das tintas ainda, a Malbec, Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Tempranillo, Taná. Taná eu acho que vem sendo trabalhada de diversas formas. A uva Taná no Uruguai, ela é uma que a gente pode dar como exemplo sim de vinho encorpado, muito encorpado muitas das vezes, porque as vinícolas não fazem filtragem desse vinho, passam pelos processos de estabilização normal, mas não adotam a filtragem. E aí, talvez eu até possa citar o Taná Corsaires 2018 da Vinícola Helios, porque ele é um ponto fora da curva dentro das tanás. Para as pessoas que buscam tanás mais encorpados, estruturados, que vêm com aquela sensação que eu até falo muitas das vezes de açaí, né, que é o volume de boca muito presente, o Taná da Helios é talvez não o oposto disso, mas um passo antes disso. Porque como ele passa por filtragem, ele tem menos essa presença que algumas pessoas acabam falando rançosa na boca, mas eu acho que rançosa não é uma palavra muito boa para a gente usar. Então ele tem estrutura, ele tem aroma, mas ele pode te dar a sensação de que está faltando alguma coisa. Mas isso não é negativo, isso é uma escolha que a vinícola fez e tem dado certo, que tem público para isso também. Então as pessoas que não tendem para o taná muito encorpado acabam optando por tanás que passam por algum tipo de filtragem para ter essa sensação arenosa e gustativa um pouco mais suave na boca. E aí, quando a gente fala de denominações de origem, a gente pode citar Bordeaux, Hermitage, Barolo, Barbaresco, Douro, Alentejo, que são das regiões de Portugal. E aí a gente vai falar que Douro e Alentejo a gente também já falou lá em cima, né, dos vinhos de entrada. Ribeira del Duero, que é Espanha, e são vinhos, todos eles que a gente citou aqui, são vinhos que têm a possibilidade de ser muito potentes, mas cabe à vinícola dizer se esse vinho vai ser muito encorpado, menos encorpado. Quem define todas essas características é algo que é importante a gente citar aqui, são os enólogos. Os enólogos, durante o processo de vinificação, eles acabam optando por como deixar esse vinho. E aí, passando dos vinhos tintos para a última classificação, que seria os vinhos de sobremesa.
Aos vinhos de sobremesa a gente tem um grande conhecido aí que é o vinho do Porto. As pessoas gostam porque ele é alcoólico e é muito doce. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que gosta muito de vinho do Porto. E aí é o que a gente fala, né? Tem uma doçura intensa. Tal qual a doçura intensa, ele é o nosso limite de álcool. No Brasil, até 15% de álcool é considerado vinho. Acima de 15% já é considerado vinho fortificado. Então, como vinhos de sobremesa, a gente tem vinhos ou espumantes de variedade moscatel brancos, de colheita tardia, né, que são Lasterheft, como o vinho Santo da Itália, Toccage, Sauternes, o Madeira, Marsala, que são vinhos que são com essa proposta. Eles são mais estruturados, eles duram mais tempo na garrafa, e é até bacana falar isso, porque normalmente os vinhos de sobremesa, quando você abre, eles duram por mais tempo, pela questão de ele ter mais álcool. E não é mais tempo de meses, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Mais tempo de você abrir ele e conseguir deixar ele mais tempo na geladeira ou na adega, sempre na vertical, né, para reduzir a superfície de contato com o oxigênio, para que ele não oxide de forma tão rápida. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Não tem muito mais o que a gente falar. A classificação de vinhos, ela te ajuda, na verdade, a definir qual é o tipo de produto que você gosta. Então a gente vai ter vinhos leves, brancos, os vinhos brancos que são de médio corpo, né, que são mais aromáticos, os vinhos brancos encorpados que podem ou não passar por madeira. A gente tem os vinhos leves, rosés, que são como característica, a gente cita Provence. A gente tem os vinhos rosés de médio corpo, que aí são várias as possibilidades, independente da variedade ou da região. A gente passa pelos tintos leves, os tintos de médio corpo, aí a gente vai falar leves, a gente vai usar sempre a Gamay, que é a Gamay ou Gamay, como as pessoas falam, que é uma uva considerada mais leve, com menor estrutura, porque a casca dela é fina, então ela agrega menos sólidos solúveis, né, em suspensão no líquido. De médio corpo a gente vai ter Carignan e Cabernet Franc como referência, e encorpados Cabernet Sauvignon, que é uma uva considerada a rainha das tintas, Nebbiolo, Barbaresco, Barolo, que já são DOs, mas a gente tem uma infinidade de vinhos. E vinhos de sobremesa, a gente tem Toccage, Porto, Madeira, Marsala, os de colheita tardia, então são várias as possibilidades. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, dentro do processo de escolha, entender se o vinho que cabe no seu bolso, ele está enquadrado dentro de uma dessas características. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre vinho barato, a gente não está falando sobre um vinho que não tem qualidade. A gente está falando sobre um vinho que ele é mais simples, mas ele também é o vinho que você tem a oportunidade de beber. E de forma alguma isso deve ser visto como algo negativo. Eu, como pessoa que atuo no mundo do vinho, vai fazer seus quase uma década, eu bebi, ainda bebo com alguns amigos vinho suave, não tenho problema com isso, e graças a Deus eu falo que a nossa grande função aqui é estimular o consumo do vinho e trazer informação para as pessoas. Então não tenha medo e não se sinta mal por estar bebendo vinho doce. É sempre bem-vindo aquele que bebe vinho. E a gente, né, como está no Rio de Janeiro, a gente acaba falando que tem cerveja, mas a gente opta pelo espumante sempre que pode. Mas eu agradeço a você por ter ficado esse tempo com a gente no vídeo. Deixa aqui seu comentário sobre os tipos de vinhos que você já experimentou. Se você é enófilo, quais são os vinhos que mais te agradaram dentro de cada grupo desses. E se você é novo aqui no canal, não deixe de comentar, para que a gente possa sempre crescer junto com você, entendendo que é um processo. A gente ainda tem muito para aprender, a gente ainda tem muito com que lidar. E aí eu aproveito a oportunidade para deixar uma coisa aqui que eu vou deixar no vídeo,
para que quem assistiu esse vídeo até o final, dentro desses 24 minutos e 59 segundos, e que vai passar mais um pouquinho, quem fizer contato com a gente, que seja do Rio de Janeiro por enquanto, porque a gente só está entregando alguns rótulos Rio e São Paulo, mas se você quiser que a gente faça uma consultoria para te indicar vinhos, faça contato com a gente via WhatsApp. Para os vinhos que estão no nosso portfólio de venda, para você que assistiu esse vídeo, a gente está dando 20% de desconto. Sim, 20% de desconto, porque a gente quer que você experimente os rótulos que a Divino está trabalhando, para que você também possa aprender um pouco mais sobre vinho. E a gente vai deixar essa promoção válida até domingo agora. Então, se hoje são 24, 25, 20, 27, até dia 27 a gente deixa essa promoção. Manda mensagem pra gente no WhatsApp com um DDD que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e aí a gente manda pra você todo o portfólio, te manda o QR Code do iFood só pra você visualizar o nosso menu, e a gente consegue te dar esses 20% de desconto. E aí você vai falar, o cupom de desconto vai ser Divino Wine Club no YouTube. A gente vai deixar esse cupom ativo para a gente poder lançar no sistema de pagamento, para que você que assistiu esse vídeo, que acompanhou, que comentou, possa usufruir desse benefício, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas, com a sua avó, com a sua mãe, com todo mundo da família, para que a gente possa juntos entender um pouquinho mais sobre o mundo do vinho. E toda semana a gente está aqui na quinta-feira falando sobre alguma coisa. Na próxima quinta-feira a gente já vai iniciar o processo de degustação. Então, quinta-feira que vem o vídeo vai falar sobre a análise visual, tá? E aí na outra quinta-feira análise olfativa, na outra quinta-feira análise gustativa. E aí, quando a gente terminar esses 3 vídeos, a gente vai fazer a nossa primeira degustação. Aqui a gente vai escolher alguns rótulos, e aí você que acompanha a Divino vai poder comprar esses 3 rótulos em valor promocional. A gente vai fazer 3 vídeos na mesma semana, para que você, quando você decidir fazer a degustação, você possa assistir esse vídeo e verificando o que você compreendeu desse rótulo e o que você discordou da gente, deixando sempre no comentário, tá bom? Gente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela parceria, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vamos, que a pandemia ainda está aí, mas com o vinho tudo fica mais agradável, mais feliz, e por que não escolher o vinho como uma boa companhia para o final de semana. Fiquem com Deus, um abraço, até semana que vem, e amanhã a gente tem Olha a Dica no Instagram, tá bom? Beijo, 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 e até a próxima.